Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando bem para estudar esses dias, que pode ter certeza absoluta. Vai estudando, vai fazendo as tuas atividades. Muitas vezes eu não trato de passar todos os exercícios que existem lá no livro de você, por uma razão muito simples, né? Ia faltar um tempo para a gente ver o conteúdo em si. Então eu dou um resumo para você fazer, a interpretação de um gráfico, de uma tabela, de um mapa, mas se possível, e eu tenho certeza absoluta que é possível sim, vai até o teu livro e trata de fazer o quê? Releia a aula do dia. Se quiser, faça um resumo disso, que ajuda muito mais. Mas principalmente quando você termina aquele capítulo inteiro, vai até lá e trata de fazer o quê? Existe uma quantidade de exercícios. Alguns desses exercícios aqui eu peço para você fazer, principalmente esses de interpretação que são um pouco mais simples, né? Mas existem os outros lá. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque você pode ter certeza absoluta, né? A hora que passar esse momento que nós estamos vivendo aí e nós retornarmos para a sala de aula, né? Você vai perceber claramente que aqueles que seguiram a risca, semana após semana, aparece lá tudo numeradinho, foram acompanhando as aulas, fazendo as atividades, vão estar bem mais lá na frente que os demais, certo? Então, confie que você com certeza vai se destacar nesse momento aí. Então, como eu falei para você, nossos chamados recursos hídricos e biomas. Nós continuamos falando desses recursos hídricos aí. Retomando um pouco, que já foi visto, o que nós acabamos tendo? Então, mostrei para você que a água é um importante recurso natural e que essa água acaba apresentando o quê? Ela tem a disposição, está disponível para nós na natureza em uma quantidade muito grande, né? Mas infelizmente aquela água que nós temos mais diretamente dependência dela, que é a chamada água continental, é uma parcela muito pequenininha, né? É só 2,5% de tudo que existe no planeta. E ainda isso que está à disposição da gente é uma fração muito menor. Então a água cada vez ela se transforma em um recurso natural mais importante. Tranquilo? Então a gente tem que saber muitas vezes, quando nós vamos utilizar esse recurso natural, fazer o quê? Fazer ele de forma correta, principalmente no sentido de não desperdiçar água. Porque eu já chamei a sua atenção. A gente no Brasil tem quase uma questão cultural, né? Como nós temos as maiores reservas de água aí continental do planeta, a gente criou uma cultura de desperdício. E eu tenho certeza absoluta que de agora em diante você vai pensar 2 vezes quando você for utilizar a água. Por quê? Porque a água está escasseando, até mesmo no Brasil, né? Falei para você lá da questão do sertão nordestino, lá naquele semiárido, as pessoas têm uma baixa qualidade de vida, porque não tem a disposição. Ah, professor, mas é lá, né? Mas se você for acompanhar um pouquinho, tiver a curiosidade de ver um jornal ou coisa parecida, nós temos aí que muitas grandes cidades brasileiras já falam em escassez de água. O maior exemplo é a cidade de São Paulo, né? As reservas que existem lá, muitas vezes elas não estão conseguindo dar conta de captar água durante a estação chuvosa e abastecer a população durante essa estação mais seca. Então, de agora em diante, você vai ter que tomar um cuidado muito grande com essa água aí. Também nós vimos em aulas anteriores a questão relativa ao quê? A água ela apresenta um ciclo hidrológico. Ela está na superfície do nosso planeta continental e oceânica, essa água. Vem a energia do sol, sobe, esfria, desce. Então é um contínuo que nós temos aí com as diferentes precipitações, né? Algumas são precipitações que são frontais, 2 massas de ar se encontram, a que seria a mais quente sobe, resfria lá em cima, um abraço, né? Você tem chuvas orográficas ou de relevo, são aquelas que acontecem, por exemplo, perto das regiões serranas no Brasil. Vem a massa de ar, que é uma massa de ar úmida, ela chega, por exemplo, na Serra do Mar, ela sobe. É um relevo, o impacto que ela tem, se resfria, né? Ou simplesmente o fato de a água evaporar.
Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. Ela também vai passar por essas mudanças aí. É dentro dessas mudanças dos chamados estados físicos da água que eu pedi para você, na última aula, anotar aqui e tratar de fazer o quê? Tratar de fazer uma pequena pesquisa para nós, né? Ó, então eu deixei assim para você. Faça uma pesquisa na internet sobre os estados físicos da água, destacando o conceito de... Primeiro conceito que nós temos aqui é a vaporização. Em que consiste essa ideia de vaporização? Então tá aí, ó, mudança no estado do líquido para o gasoso, certo? Onde nós acabamos tendo o quê? Pode acontecer de três maneiras, mas é um processo muito lento e gradual que vai sendo observado na natureza. Então, existem diferentes formas de evaporação em um processo muito lento aí. Segundo, o que é a solidificação? Quando eu passei o exercício para você, faltou ali a sílaba fi. Agora eu conserto, né? Solidificação. Quando passa do estado líquido lá em cima na atmosfera, para onde? Para o estado sólido. E por fim nós acabamos tendo o quê? Fusão, que é a transformação do sólido para o líquido. Principalmente aí através do degelo, né? Das neves das montanhas, das regiões polares, acontece tudo isso. Se você não conseguiu fazer essa pesquisa, fazer a anotação, dá uma travadinha no vídeo agora, copia essa tela e depois você continua acompanhando o professor Rivaldo aí. Tudo bem? Trava lá, anota direitinho, que você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Feita a tarefinha, corrigidinha a tarefa da nossa última aula, o que nós vamos dar uma olhada aqui? No chamado elementos de um rio. Então olha aqui, ó. Nossa imagem que aparece aqui, ela basicamente é uma imagem que faz uma representação de uma determinada região, onde nós acabamos encontrando o quê? Geralmente essa determinada região, a gente pode dizer até mesmo que acaba sendo o quê? Uma bacia hidrográfica. Esses rios ou essas bacias hidrográficas, eles vão ser formados por uma série muito grande, muito significativa de diferentes elementos. Então nós vamos aproveitar agora aqui a nossa aula para entender um pouquinho desses elementos aí. Então como você pode bem perceber nessas regiões mais elevadas aqui, nós temos a nascente do rio. Ali provavelmente esse rio, dá tudo a entender, né? Ele vai ser formado a partir do degelo dessa neve. Pode acontecer, isso aí é um regime que a gente chama de nival, o degelo da neve, né? Pode ser alimentado pela água da chuva, que é pluvial, degelo das calotas polares, por exemplo, no Canadá, na Rússia, no norte da Europa, isso é muito comum. Chegou o verão, descongela um pouco isso aí, então daí nós vamos ter justamente os rios que são de origem, o de abastecimento glacial. É onde ele tem a sua origem lá. Então aqui, ó, a gente percebe que ele vai descendo, não é mesmo? Então, sempre acompanhando esses desnível. Você tem um lado que é a margem direita e a margem esquerda. Como é que você define qual é a margem direita e a margem esquerda do rio? É simples. Você se coloca em direção à foz, ou seja, você vai ficar vendo o rio passar ao seu lado. Você vai estar no mesmo sentido, olhando para frente, a água correndo. Daí você tem tua mão direita e tua mão esquerda. A margem esquerda e a margem direita aí. Correto? Então isso aqui não tem muito problema não. Podemos tratar de ter o quê? Diferentes cursos. Aqui aparece, né? O curso superior mais próximo da nascente e o curso inferior mais próximo da foz, que é aonde o nosso querido rio ele vai desaguar. Tranquilo? Ainda nós temos entre os dois a presença do curso médio de um rio. Tranquilo? Então isso é o que apresenta-se aí para nós. Presença de afluentes. Então isso é muito comum nós encontrarmos no rio, que outros rios venham a desaguar nele. Então esses são os afluentes. Eles, conforme um rio aí ele vai tendo, vai se deslocando, né?
vai tendo o seu curso, ele vai recebendo cada vez mais água. Então, se comparar a nascente com a foz, sempre vai existir um aumento muito significativo desse volume de água. Tranquilo? E daí, finalmente, aqui, nós vamos encontrar a presença da foz. A foz é onde o rio vai desaguar. Percebe que nesse sentido aqui nós temos o quê? Esse tipo de foz é conhecida justamente como uma foz que ela é um gigantesco estuário. Simplesmente deságua, como acontece com a maior parte dos rios brasileiros. Mas muitas vezes isso aqui pode se abrir em diversos canais, surgimento de algumas ilhas sedimentares ali, que daí nós classificamos essa foz como foz em delta. Ela se abre como se fosse um triângulo. Difícil isso? Claro que não é difícil, né? Então olha aí, ó, vai ficar isso aqui para você. A gente depende muito desses rios, não só para eles fornecerem água. O homem tem uma quantidade muito grande de atividades que ele faz a partir das águas do rio. Eu quero que você vá lá e faça uma pesquisa sobre isso para mim. Então, aproveitamento econômico. Como é que se faz? O que se dá para aproveitar economicamente um rio de planície e um rio de planalto? Em que é que eles se diferenciam aí? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.